Olá pessoal, olá alunos da FIG. Eu sei que é uma situação meio estranha, a gente está tendo as nossas aulas assim, e que a gente mudou um pouquinho até escolher a forma que parecia mais adequada para todo mundo, tá? Então essa nossa primeira aula a gente vai tentar fazer funcionar assim, e além de dúvidas sobre as aulas e outras coisas do tipo, o que eu gostaria muito é de saber o feedback de vocês, até que ponto a aula funcionou dessa forma, tá? Eu tentei organizar assim com o blog, os vídeos e o material escrito e de imagens no blog, para tentar facilitar para todo mundo. E eu estou colocando no YouTube como vídeo livre, ou seja, se você está vendo esse vídeo e você não é aluno da FIG, tendo aula de Baixa Idade Média comigo, professor Leandro, não sei se você vai entender muito, pode até assistir o vídeo, tá? Mas o objetivo aqui, ele é, por conta do isolamento e da quarentena, a gente ter prosseguimento das nossas aulas. Esse vídeo aqui tem como objetivo colocar a primeira parte da aula sobre a Europa Oriental na Baixa Idade Média, ou mais especificamente na passagem da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, porque a gente não chegou a ter, quando teve a Alta Idade Média, uma aula específica sobre esses povos aqui, tá? Então a aula de hoje, a gente começa falando sobre os hunos, que vão se transformar nos húngaros. E a situação é mais ou menos assim. A gente tinha visto, ou vocês viram com outros professores, como que os hunos chegam na região do Ocidente, atacando os povos germânicos, que por sua vez começam a entrar para o Império Romano. Então eles já tinham aparecido em algum momento aí na história para vocês. E desde a queda de Roma, os hunos continuam ali na região e continuam fazendo alguns ataques, o que inclusive vai fortalecer, vai justificar a existência do Império Carolíngio e as marcas de guerra para defesa contra os ataques que estavam acontecendo dos hunos e dos húngaros. E durante alguns séculos isso funcionou. Só que o Império Carolíngio ele vai ter um momento de crise por volta do ano 900 e alguma coisa, onde o próprio Império Bizantino vai tentar reclamar para si a titulação de Império Católico, né, porque eles nunca vão abandonar a ideia de Império Cristão. É o momento em que vai começar a surgir o Sacro Império Romano Germânico, também contestando esse espaço. O Império Carolíngio tinha praticamente desabado, né? Então, dentro desse cenário, os hunos tiveram um momento ali por volta do ano 930 de novas invasões. Então, a gente tem entre 930 e 960, mais ou menos, um período onde os hunos vão estar, os hunos barra húngaros, né, porque o nome vai sendo transformado pouco a pouco, que eles vão causar uma nova onda de terror no resto da Europa. Essas expedições levavam em média de uns 4 a 10 anos. Eram expedições que iam uma grande parte da população, então eles não abandonaram o território deles, eles não voltaram a ser nômades como eram antes, mas uma grande parcela da população fazia parte dessas expedições. Normalmente iam famílias inteiras, então pelo menos na parte da família dos reis, ia o rei com a rainha, pelo menos o príncipe sucessor, para ele aprender como fazer uma guerra e assim por diante. E nós temos algo semelhante ao que vão ser as cidades móveis, que os mongóis vão fazer mais ou menos 2 séculos depois. Ou seja, tendas eram colocadas em carroças, essas carroças eram puxadas e levadas junto da expedição. Elas ficavam em uma região um pouco mais protegida, mas basicamente a casa deles caminhava junto com eles durante esse momento. E o que acontece? Eu coloquei para vocês, para facilitar essa parte, que tem o nome de alguns reis aí, parentescos, e como é uma época de guerras, invasões, alguns desses reis morrem, e aí assume o neto ao invés de assumir o filho. Então eu coloquei uma árvore genealógica para vocês no próprio blog, tá? E a situação assim, a gente começa a ver aqui na época de um chamado rei Tascone. Esse rei Tascone, na verdade, o título oficial que ele tinha não, né, que ele vai receber depois,
é de Grande Príncipe dos Húngaros. Então aqui já é um ponto interessante da gente parar e comentar. Isso porque, para alguém ser considerado rei para os católicos, precisava que houvesse uma coroação feita ou pelo Papa ou por algum enviado específico do Papa. Lembra, coroação de imperador tem que ser o Papa. Coroação de rei, o arcebispo, que seria o representante máximo dentro de um reino. E aqui no caso, os hunos húngaros, eles não eram católicos. Então, portanto, depois da conversão deles, a Igreja Católica vai marcar assim como o nome do que antes eram os reis, né, os líderes. Eles não utilizavam nem um termo que seria tipo equivalente totalmente a rei, né? Mas os líderes deles vão receber essa nomeação de grande príncipe, ou seja, ele era poderoso, ele parecia um império, mas a gente não vai chamar de império porque não foi coroado pelo Papa. A gente não vai chamar de rei porque não foi coroado por um arcebispo. Então, um grande príncipe, que pode ser mais poderoso que todos os nossos reis, mas ainda assim um grande príncipe só. Bem, e dentro dessa época, desse grande príncipe Tascone, essas invasões vão acontecer com grande força. E o filho dele, chamado Geza, no meio dessas invasões, vai acabar fazendo uma espécie de um acordo com os católicos, porque assim, essas invasões elas não eram para capturar terras, elas eram em geral para capturar produtos, eram invasões de saque. Só que entre saques você não captura apenas coisas, objetos. Você acaba capturando também, de alguma forma, conhecimento, cultura e pessoas. Então, numa dessas, esse Geza, né, que seria o filho do grande príncipe, vai se tornar depois o grande príncipe, acaba conseguindo para si uma esposa, Gisela. E ela, que era católica, né, era daquela região da Bavária. Ela tem versões diferentes entre ela ter sido capturada ou os próprios bávaros terem entregado ela para que saíssem de lá, ou seja, capturado ou não, a gente está numa época que casamentos em geral são coisas arranjadas, né? Até que ponto quem decidiu isso foram os húngaros ou quem decidiu isso foram os bávaros junto com os húngaros é um pouco difícil de determinar. Seja como for, ela vai junto com o Geza. Acaba se tornando uma das esposas dele, lembrando que não tem aqui ainda a regra específica da monogamia, mas ela acaba sendo a que vai ser considerada como principal, então que vai trazer a sucessão, né? E daí vai nascer o tal do Estevão. Esse Estevão vai ser importante aqui para essa transformação que vai acontecer. O Estevão também vai participar, na época do avô e na época do pai, de algumas dessas invasões, mas já um momento um pouquinho diferente. Assim que ele assume o poder, a gente está por volta de 970, depois de Cristo, claro. Assim que ele assume o poder em 970, ele vai ter uma declaração muito interessante. Pensa assim, por décadas os hunos estavam conseguindo fazer a festa na Europa. Tinham conseguido invadir vários dos reinos, passaram pela região do Sacro Império e do que seria antes Império Carolíngio, né? Então a região da França, invadiram a Itália. Tem um mapa que eu coloquei aí no blog de vocês, mas eles chegaram até contato com os islâmicos lá na Península Ibérica. Eles invadiram o Império Bizantino, conseguiram ter contato com os islâmicos pós-Império Bizantino. Eles fizeram a festa na Europa praticamente inteira. E aí, o líder deles, né, o grande príncipe Estevão, /rei Estevão, vai chegar a uma conclusão assim que ele assume o poder, numa espécie de discurso, né, de estar assumindo o poder. E ele declara que os húngaros eram muito fracos, que eles eram um povo terrivelmente fraco e que a fraqueza deles consistia no fato deles terem apenas uma língua, apenas uma religião, apenas um povo, e que ele olhava e via os católicos como muito mais poderosos, porque haviam reinos diferentes, povos diferentes, exércitos diferentes, que muitas vezes guerreavam entre si, e haviam construções e conhecimentos tecnológicos, técnicos, que eles não tinham na Hungria. Então ele fala assim, olha, por mais que a gente tenha uma força, que é o nosso poder militar, que é a nossa cavalaria, isso eu não nego, é muito superior a todos os outros, mas enquanto a gente não conseguir criar algo
que envolva, que nem eles fizeram, os católicos fizeram, que envolva vários povos, que envolva várias culturas, que envolva várias tecnologias, nós vamos ser fracos. A gente conheceu um povo lá longe, que são esses islâmicos, que tem um monte de coisa que a gente não tem. Eles falam lá de uma filosofia que vem dos gregos, que a gente nem conhece. Olha só, o pessoal lá, os nórdicos com os vikings, eles conseguem também fazer invasões em vários locais. A gente pode conseguir ter uma mistura de tudo isso. Então, o que ele faz? Ele declara que dentro do território deles, da Hungria, não haveria mais perseguição a nenhum estrangeiro. E que a riqueza do reino deles se daria através do contato pacífico com todos esses povos no território deles. Fora de lá eles podiam fazer ataques, fora de lá poderia ter invasões, mas dentro do território deles eles estariam seguros. Ou seja, uma forma de tentar convencer pessoas de fora a buscarem a segurança dentro do reino deles e conseguir, assim, se aprimorar com culturas e técnicas e tecnologias diferentes vindas da região do Ocidente. E no meio desse período, né, do reino do Estevão, a Igreja Católica vai enviar, portanto, vários missionários para a construção de mosteiros, para a construção de escolas, para a construção de locais, que o objetivo era tentar converter, né, os húngaros, para o catolicismo, já que eles eram uma força militar muito poderosa. Inclusive, o Geza com a Gisela era católica, e o Geza, no final da vida dele, vai acabar se convertendo. Então, ou seja, por essa proximidade com católicos, né, você consegue, de alguma forma, trabalhar isso. Já era muito comum na Hungria você ter essa aceitação do Deus católico, mas junto com outros deuses, né? Afinal, eles são um povo politeísta e de aglutinar culturas e conquistas, então eles queriam também o Deus católico com eles, mas que não abandonando os outros, né? Era uma espécie de um politeísmo católico, não sei exatamente a melhor definição a dar. Bem, dentro desse contexto, o que acontece? O Estevão resolve colocar o filho dele para estudar não só dentro da região não só os costumes, né, dos hunos, dos húngaros, mas também a cultura dos católicos. E então, em um desses mosteiros que tinha sido aberto, ele coloca o Geraldo, que era uma espécie de um emissário do Papa com o objetivo de conversão dos hunos. Ele coloca esse Geraldo para estar educando o filho Américo, né, que é desse Estevão. E aí o Américo, então, ele vai crescendo dentro de alguma forma da cultura católica também, e ele vai tendo ali o aprendizado dele, até que por volta dos 15 anos acontece uma espécie de um desafio do rei Estevão, né? O rei Estevão, vendo que o Américo estava se tornando interessado demais pelos princípios católicos, e vendo que o Estevão tinha o objetivo não só converter o filho, mas converter o pai também, né? Ele faz uma espécie de um desafio de uma caçada de javalis. E ele desafia que o Geraldo, que era o padre, né, o monge que tinha sido enviado para esses estudos e para essa conversão, que ele também participasse da caçada. E ele justifica que não, que ele não sabia caçar javali, que não era a função dele, que ele não era nobre, que os nobres é que tinham função de caça. E o Estevão se coloca, então, na questão de, não, o seu Deus não é poderoso? Você não está falando de um Deus que é mais poderoso do que os nossos? A gente não tem que abandonar os nossos deuses para seguir só o seu? Então faz assim, olha, se você conseguir caçar mais javalis que eu, que tenho toda essa experiência, você prova que o seu Deus é poderoso. Se não, se o meu filho conseguir caçar mais do que você, a prova é que o seu Deus não é tão poderoso assim, né? Afinal de contas, você, adulto, meu filho ainda jovem, está aprendendo, já aprendeu um monte de coisa com você. Vamos ver aí como é que vai funcionar essa caçada. E nessa caçada, o Américo acaba sendo atacado pelo javali e acaba sendo mortalmente ferido. E aí fica uma situação inesperada, né? Porque no final não teve a competição, ninguém ganhou. E o Estevão entra em desespero. Não, vocês que têm 1000 conhecimentos a mais que a gente, salva meu filho. Né? Não foi nem numa guerra, que morte mais ridícula para o meu filho ter. Uma coisa é
Nós, hunos, húngaros, morremos numa guerra, numa conquista, numa batalha, ou de doença na velhice, mas um moleque pequeno vai morrer morto por um javali, que a gente está sendo acostumado a caçar, por mais que eles sejam perigosos. Dá um jeito de salvar ele. Só que o Américo, ele vai piorando cada vez mais, ele não consegue se recuperar, né? E poucos dias depois ele morre. E aí o rei Estevão chega e fala, tá, mas cadê aquela história de que vocês podiam trazer a vida eterna? A vida eterna não é bem assim, né? Ela não é nesse mundo, ela é no outro, precisa você se converter e, bem... No final das contas, o que acontece? O Estevão fica extremamente abalado por essa situação toda. Tanto é que ele vai morrer pouco tempo depois do filho, praticamente vai deixar de governar, o governo já vai ser pouco a pouco assumido por uma outra pessoa, que é o Ladislau. E esse Ladislau vai acabar fazendo uma espécie de acordo com o Papa Gregório VII. E o acordo era mais ou menos o seguinte: o Américo não tinha oficialmente se convertido, mas considera-se que se converteu, porque afinal de contas ele estava sob educação católica. O Estevão, em últimos momentos de vida, acabou se convertendo, que teoricamente era para conseguir chegar até o filho. E o acordo feito com esse novo rei era que, uma vez que os hunos, os húngaros, que até então eram inimigos dos católicos, a partir de agora, poderiam se tornar oficialmente católicos, o reino inteiro se tornaria católico, a autoridade papal existiria sobre a Hungria, mas ele queria não só que os católicos reconhecessem que eles eram reis, e aí passa a ter a titulação de rei, e assim por diante, mas ele queria que houvesse uma espécie de poder régio deles na vida pós-morte também. Ou seja, mas quem que eles vão ser nesse paraíso, nessa nova vida que tem aí? Quem vai ser a gente? A gente vai ser o quê? Vai ser um mero camponês lá? Não, a gente não quer. A gente quer ter o cargo de rei lá também. Não, mas rei não pode, né? No paraíso, quem é rei é Deus só, não tem outro rei. E o que é o cargo mais alto que existe dentro do paraíso? O que é a coisa mais poderosa que existe pra gente lá? É a titulação de santo, né? E aí o que acontece? Tanto o Estevão quanto o Américo acabam sendo reconhecidos pouco depois da morte deles como Santo Américo e Santo Estevão. Depois de um tempo tal do Geraldo, que mediou o processo, também vai receber a titulação de São Geraldo. E é interessante porque, teoricamente falando, pela fé católica, pelos dogmas católicos, né, para alguém ser reconhecido como santo, precisaria de uma de duas coisas: ou morrer no ato de salvação da fé, tipo numa guerra, entregou a sua vida para poder que a fé continuasse existindo, ou se não, ter tido 2 milagres realizados de alguma forma, né, por intermédio da pessoa, pós-morte ou durante a vida. E, no caso, o Américo, basicamente, o que ele fez em vida foi ter sido ter sido atacado e derrubado pelo javali. Ou seja, ele foi aluno, né, do Geraldo, e depois ele foi morto pelo javali. Mas, mesmo assim, ele consegue a canonização, né, e a titulação de santo, assim como o pai dele. O pai ainda faria até algum sentido, porque o pai transformou todo o povo em católico, foi quem fez a mediação do processo, mas o que o filho tem a ver com a história, né? O que mostra que também essa espécie de titulação da canonização, ela era usada como instrumento de poder político e de barganha política, né? E pós essa situação toda, começam a haver peregrinações para os túmulos, tanto do Américo quanto do Geraldo, de forma semelhante a que a gente tinha visto lá nos reis taumaturgos, por volta do século V, né, com o Clovis e os demais reis, o que mostra que esse processo de conversão dos reis, atribuição de poderes especiais e místicas a esses reis pós-morte, é um processo que não foi abandonado, ele foi utilizado em grande escala nas conversões que aconteceram no século V e VI, mas mantiveram usando isso até o século XI, aqui com a conversão da Hungria, né?
Uma segunda fase da nossa história da Hungria já é pós o reino ter sido católico, já numa expansão posterior. Mas em vez de fazer um vídeo gigante, eu vou fazer, acho que, vários pequenos vídeos que facilita na hora de vocês verem, poder ver um, e aí com o tempo ver outro, e etc.